que eu vou comer no horário do meu almoço, já que eu não posso comer nada, pois eu tenho diagnóstico de diabetes? Esse é um questionamento que eu tenho certeza que você já passou ou está passando aí no seu dia a dia. Como encaixar um almoço mais interessante, o que comer, o que não comer, como eu posso evoluir a minha refeição do almoço para poder manter uma boa glicemia pós-prandial e, consequentemente, alcançar uma boa hemoglobina glicada. E no vídeo dessa semana eu vou te dar 5 dicas de alimentos para você começar a incluir aí na sua rotina do almoço, e também irei falar sobre os alimentos que você precisa evitar na hora de começar a montar um almoço mais inteligente, mais interessante e que vai mudar o seu tratamento e, consequentemente, a sua vida com o seu diagnóstico de diabetes. Então, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, que vai trazer benefícios para o seu tratamento e que vai agregar de alguma forma. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder deixar o seu joinha e também se inscrever no canal. Caso você aprenda algo novo, que vai realmente agregar para o seu tratamento, que você vai melhorar o seu diagnóstico e assim por diante, aí você considera a se inscrever no canal e também a ativar as notificações, pois toda semana nós temos novos conteúdos a respeito de alimentação, a respeito de educação em diabetes, a respeito de dicas, fatos e que vai sempre agregar para o seu tratamento de uma forma positiva. Então, bora para o vídeo. E o alimento de número 1, que na verdade não é somente um alimento, são as carnes. Carne de boi, carne de porco, carne de frango. Se você introduz todos os dias uma fonte de proteínas como uma carne, você está compondo o seu prato de uma maneira muito mais inteligente e muito mais eficaz para o seu tratamento. Então você deve começar a introduzir a carne de boi, como por exemplo o patinho, como por exemplo o colchão mole, o colchão duro, o filé mignon, que são carnes mais magras, mas nada impede que você possa estar adicionando aí à sua rotina também o contrafilé, adicionando também o músculo. A gente tem algumas receitas interessantes que você pode fazer a carne de panela. É claro, evite adicionar algum tubérculo, como por exemplo uma batata, mas você pode fazer a carne de panela para poder fazer aí a sua rotina, a carne, e assim adicionar fontes de proteínas à sua refeição do almoço. É fundamental que você sempre tenha aí no seu almoço uma fonte de proteínas, como por exemplo carne de porco, você pode introduzir o lombo, você pode introduzir o filé mignon suíno e assim também pode compor o seu prato de uma maneira mais interessante e mais inteligente. A grande questão de consumir as carnes gordurosas é que elas irão dificultar principalmente para você que está em um processo de emagrecimento, irão dificultar, pois são carnes mais calóricas que irão aumentar o consumo calórico e isso pode acabar prejudicando o seu processo de perda de peso. É claro que você não vai querer também comer grandes quantidades de carnes gordurosas todos os dias, pois isso também poderá acabar desequilibrando o seu perfil lipídico, desequilibrando principalmente o colesterol HDL e o colesterol LDL. Mas se você souber adicionar de forma inteligente, de forma interessante, as fontes de proteínas, como carne de boi, carne de porco, que eu já mencionei, e também a carne de frango, como por exemplo o peito de frango grelhado, como por exemplo a coxa e a sobrecoxa assados, você já vai compor o seu prato de uma maneira super importante e super interessante. Então, se você adiciona aí por volta de 100,
150 até 200 gramas de alguma fonte de proteínas que vem da carne, você já vai compor o seu prato de uma maneira muito mais inteligente, mais satisfatória, que vai dar volume alimentar para o seu almoço e com certeza com as dicas ao longo desse vídeo você vai compor o seu prato dessa maneira mais eficaz, mais eficiente e que vai trazer benefícios para que você possa alcançar um tratamento mais interessante para o seu diagnóstico de diabetes. Tá certo? E a dica de alimento de número 2, mantendo a linha das fontes de proteínas, você também pode adicionar peixes, crustáceos como camarão, como lagosta, principalmente para você que mora na região litorânea, que tem acesso mais fácil e mais barato a esse tipo de alimento. Mas mesmo para você que mora na região interior, você pode estar consumindo os peixes, tanto como a tilápia, que é um peixe mais magro, e isso é interessante para quem está em processo de perda de peso, pois a partir do momento que você adiciona menos quantidades de gordura e adiciona boas fontes de proteínas de origem magra, você consegue compor o seu prato do almoço de forma mais interessante, mais inteligente e que vai ajudar no processo de perda de peso. Mas você também pode adicionar o salmão e assim você começa a compor o seu prato de uma maneira mais equilibrada e inteligente. E como eu já mencionei, você vai dando volume alimentar para a sua refeição do almoço. A partir daí, pegando essas duas primeiras dicas, ou adicionando carne de boi, de porco ou de frango, ou algum peixe ou algum crustáceo, você já consegue montar mais da metade do seu prato. Então, se você adiciona 150, 200 gramas de alguma fonte de proteína que vem do peixe, como por exemplo salmão, a tilápia, o cação, você já vai compondo o seu prato de uma maneira mais equilibrada e muito mais interessante. Então essas duas primeiras dicas irão favorecer diretamente para que você componha o seu prato de uma maneira mais acertada e que você, após almoçar, não sinta aquele sentimento que você está com fome ainda, pois não comeu nada. A partir daí, quando você adiciona 150, 200 gramas de fontes de proteínas, você já compõe o seu prato de uma maneira mais eficiente e que vai trazer benefícios para o seu diagnóstico de diabetes. Lembrando que em pacientes renais crônicos ou pacientes que possuem nefropatia diabética, é fundamental que você tenha um acompanhamento nutricional clínico mais aprofundado, mais de perto, pois aí o nutricionista vai conseguir acompanhar como está a questão do seu funcionamento renal, como você vai conduzir o consumo de proteínas, pois em pacientes renais crônicos o consumo de proteínas deve ser moderado, deve ser inteligente. Então, se você passa por alguma circunstância em relação ao bom funcionamento dos seus rins, essas dicas não irão fazer tanto sentido para você. Então, procure um nutricionista clínico para poder orientar os caminhos que você precisa trilhar, tá ok? Já a dica de número 3 de alimentos para você adicionar ao seu almoço, nós vamos partir agora para adicionar fibras ao nosso prato. A partir daí, nós vamos adicionar alguns legumes, algumas verduras de forma inteligente para poder compor o prato, para ter um prato mais volumoso que você não sinta fome após terminar esse prato. Então, nós podemos adicionar alguns alimentos interessantes, como, por exemplo, abobrinha, como, por exemplo, pepino, como, por exemplo, o tomate, como, por exemplo, a cenoura, como, por exemplo, a beterraba, como, por exemplo, o quiabo, como, por exemplo, a couve-flor e assim por diante. Aqui nós já demos 7 exemplos de alguns legumes e verduras que você pode adicionar ao seu prato que não necessariamente vão causar o aumento da sua glicemia. A partir daí, quando você adiciona um pouquinho de cada, você pode adicionar também a vagem, você vai compondo o seu prato de uma maneira mais inteligente. Então lembre-se, nós temos um prato, uma parte está para a proteína, então a gente vai adicionar alguma fonte de proteína, como eu já mencionei nas duas primeiras dicas, e na outra parte do prato nós adicionamos também legumes e verduras, então adiciona
cenoura, adiciona tomate, uma cebola, adiciona a vagem, adiciona assim alimentos que vão compor o nosso prato. Adicionamos também uma boa fonte de gordura, como por exemplo, um pouquinho de azeite, adicionamos para poder temperar. Um pouquinho de limão espremido, um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. Isso vai dando mais sabor para o seu prato. E aos poucos você vai entendendo que a sua refeição precisa ser um seu aliado. Ou seja, você não precisa ficar refém daquelas alimentações de fast food, aqueles alimentos que são ricos em gorduras, ricos em carboidratos, que vão te dando a falsa sensação de que você está comendo por prazer. Só que quando você adiciona carboidrato em excesso, gordura em excesso, você está prejudicando o seu tratamento. A partir do momento que você vai refinando a sua alimentação, melhorando o que você adiciona aí no seu almoço, você vai criando uma nova sensação de prazer a partir do que você come, pois quando você faz uma alimentação mais equilibrada, você vai tendo resultados positivos, diminuindo a glicemia, diminuindo a glicada, você vai criando um prazer maior e mais duradouro a respeito da sua alimentação equilibrada, da sua alimentação inteligente. Então a dica de número 3 é: adicione fibras para poder dar volume à sua refeição. E aí você vai conseguir montar um prato mais equilibrado, mais saudável, mais inteligente, com sabor e que vai te dar muita saúde, tá certo? Já a dica de número 4 é: adicione folhas verdes ao seu prato. Então você pode adicionar alface, taioba, couve, repolho, espinafre, agrião, rúcula. A partir daí, você está adicionando mais volume, mais fibra ao seu almoço, de uma maneira inteligente, que também vai te trazer vitaminas, minerais, pois principalmente as folhas verdes são riquíssimas em vitaminas. A partir daí, você vai compondo esse prato de uma maneira mais equilibrada, interessante e inteligente. Adicione também os mesmos temperos que eu mencionei na dica de número 3. Então, adicione um pouquinho de limão espremido, adicione um pouquinho de azeite, um pouquinho de pimenta moída na hora. Isso vai ajudar você a criar essa inteligência alimentar de uma maneira mais acertada, mais inteligente, que vai promover também uma alimentação equilibrada que poderá ajudar na diminuição do peso corporal, consequentemente diminuindo a resistência à insulina, diminuindo a glicemia e também a hemoglobina glicada, que são pontos fundamentais para você alcançar a reversão da necessidade em ter que controlar o seu diagnóstico de diabetes através da utilização de medicamentos. Ou seja, você consegue controlar o seu diagnóstico de diabetes, consegue reverter somente com a manutenção de uma alimentação equilibrada, do bom peso corporal e também da prática de atividade física. Inclusive, nós já falamos a respeito desse tema de reversão do pré-diabetes, diabetes tipo 2, através da diminuição da utilização dos medicamentos. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição e também aqui nos cards para você assistir quando esse vídeo terminar, tá ok? Já a dica de número 5 de alimentos que você pode incluir no seu almoço está relacionado com carboidratos de médio índice glicêmico. E o que quer dizer exatamente isso, Edu? Como eu já mencionei, uma parte do nosso prato vai ter proteínas, outra parte do nosso prato vai ter legumes, verduras, a outra parte do nosso prato vai ter folhas verdes e, por fim, nós vamos incluir também alguma fonte de carboidratos para poder compor o seu prato e assim dar maior volume para ele. E você não tem a sensação de que está com o diagnóstico de diabetes, está passando fome. Então, se você monta o seu prato dessa maneira como eu ensinei, adiciona primeiro proteínas, depois legumes e verduras, folhas verdes e por último adiciona alguma fonte de carboidrato de médio, de baixo índice glicêmico, você compõe o seu prato de forma equilibrada, inteligente e que assim você evita que a sua glicose suba, pois a partir daí, fazendo nessa ordem, você já acrescenta maior volume de proteínas, fibras
e por último adiciona alguma fonte de carboidrato. Então, Edu, qual fonte de carboidrato eu posso incluir? Você pode incluir, como eu já mencionei também em outros vídeos aqui do canal Edu Diabetes, você pode incluir, por exemplo, 100 gramas de batata doce cozida, ou você pode incluir também 100 gramas de arroz integral, você pode incluir também um pouquinho de arroz integral com um pouquinho de feijão, assim você compõe o seu arroz com feijão com um bife de frango grelhado, porém adiciona legumes e verduras e você vai adicionar aí por volta de 60 gramas de arroz integral, mais 40 gramas de feijão e assim você compõe o seu prato de uma maneira ótima, equilibrada, inteligente e que vai deixar você satisfeito, eu tenho certeza. E essa mudança vai favorecendo muito que você encontre os melhores caminhos para poder começar a mudar o parâmetro do seu tratamento, tá certo? E agora eu vou te dar algumas dicas de que você não deve fazer aí no seu almoço do seu dia a dia, que provavelmente você ainda esteja fazendo. Caso alguma dessas dicas você ainda esteja fazendo, eu quero que você comente aqui embaixo para podermos falar de forma mais aprofundada e assim eu possa também te dar algumas dicas. Primeira dica é: não misture fontes de carboidratos em grandes volumes. O que a gente está cansado de observar é que o paciente que tem diagnóstico de diabetes, ele começa pelo prato adicionando arroz branco, após adiciona batata frita, adiciona um pouquinho de macarronada e isso já teremos aí 3 fontes de carboidratos que vai te dar volume de carboidrato, grande quantidade que vai causar o aumento da sua glicemia. Então siga a dica que eu forneci na dica de número 5. Se for adicionar o arroz com feijão, coloque por último, adicione apenas uma pequena quantidade, se possível. Compre uma balança digital para você começar a pesar as suas refeições, para dessa forma começar a ter consciência da quantidade de volume de comida que você está consumindo. Eu vou deixar aqui a indicação da balança digital, é bem baratinha, vale a pena você ter aí na sua casa e começar a pesar os seus alimentos. Porém, como eu já mencionei, se você começa a adicionar aí no seu prato carboidrato, geralmente você vai adicionar arroz, vai adicionar feijão, se tiver uma batata frita você vai adicionar, se tiver uma mandioca frita você vai acabar adicionando, se tiver uma macarronada você vai adicionar e isso vai consequentemente causar o aumento da sua glicemia e não é interessante. Outra dica importante que você precisa tomar consciência é: se for fazer a sua refeição, não tenha, por exemplo, um suco para acompanhar adoçado com açúcar ou refrigerante. A gente observa muito que as pessoas acabam tomando o suco adoçado com açúcar ou aquele refrigerante que tem adição de açúcares e que não é nada interessante, ou também aquele suco de caixinha, o suco de latinha. Esses sucos não são interessantes para quem tem diabetes. Se você quiser consumir algum líquido para acompanhar o seu almoço, adicione, por exemplo, suco de limão adoçado com adoçante ou um suco de maracujá adoçado com adoçante. Eu estou falando isso porque eu, atualmente, quando vou fazer a minha refeição do almoço, utilizo para acompanhar um pouquinho de suco de maracujá adoçado com adoçante e não traz maiores problemas. O que não se deve fazer é consumir líquidos que contêm adição de açúcares, pois assim você estará sabotando o seu almoço e vai causar o aumento da sua glicemia, tá certo? E essas foram as dicas que eu te mostrei para poder começar a conduzir o seu prato da sua refeição do almoço de uma maneira mais inteligente e mais equilibrada. Para a partir daí, você começar a ter uma glicemia pós-prandial mais equilibrada até o horário da noite, manter essa glicemia
bem equilibrada, bem inteligente e ao longo de 2, 3 meses você possa alcançar uma boa hemoglobina glicada, um bom peso corporal, um tratamento equilibrado, um tratamento que vai te dar benefícios para a sua saúde e, consequentemente, mais qualidade de vida, tá certo? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, mande o seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que possa ainda ter dúvidas em relação à sua refeição do almoço. Caso você não tenha pego todas as dicas, volte esse vídeo, assista mais vezes, pois dessa forma você vai assimilando como você pode conduzir melhor o seu almoço e, consequentemente, ir alcançando mais saúde, tá certo? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar aprendendo mais sobre o mundo do diabetes, a respeito de alimentação, dicas, e assim você vai encontrando os melhores caminhos para poder tratar o seu diagnóstico com mais saúde, mais qualidade de vida e muito mais equilíbrio, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.